você que acompanha o Entre Séries, no vídeo de hoje eu vou falar sobre produções sobre o esporte brasileiro. Antes de começar o vídeo, como sempre, peço aqui para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal caso você não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos que são postados por aqui. Também peço para você curtir e seguir as redes sociais e o site que estão todos linkados na descrição, que é por lá que você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema, também tem música, games, vitrine, literatura em geral e muito mais. Esse vídeo é o encerramento de uma série de vídeos que eu acabei fazendo aqui no canal sobre o esporte em geral, também falando sobre os Jogos Olímpicos de Paris, que começaram oficialmente nessa sexta-feira, dia 26 de julho. E nele eu trouxe séries ambientadas no mundo dos esportes, filmes também, e também alguns documentários dentro da Netflix. E aqui eu vou fazer uma mistura de documentários, de séries e filmes em geral. Só que dessa vez são focados estritamente em pessoas brasileiras, em esportistas brasileiros, né? Então, para também você conferi-los enquanto está assistindo, né? Enquanto está tendo uma pausa dentro dos Jogos Olímpicos, das competições, e também para em outra e futuramente no caso de uma delas. Eu vou começar com exatamente sobre os Jogos Olímpicos, que está disponível no Globoplay, que é talvez uma das principais plataformas de streaming que trazem esse tipo de conteúdo esportista brasileiro e de esportistas nacionais, né? Essa coisa mais do brasileiro, de esportistas brasileiros, por ser do Grupo Globo, obviamente, ter infinitos canais, né, envolvendo o esporte de alguma maneira. E eu vou falar aqui sobre É Ouro, o brilho do Brasil em Tóquio, em que exatamente fala sobre 6 modalidades de esportes que acabaram conquistando o ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, que foram, obviamente, realizados em 2021, devido à pandemia de Covid-19. Então, a série foi lançada em 2021. Ela é composta por 6 episódios de até 40 minutos, mais ou menos, sobre cada personagem, cada um dos 6 personagens que ganharam a medalha de ouro em Tóquio. São eles a Rebeca Andrade, da ginástica artística, o Isaquias Queiroz, da canoagem, o Ítalo Ferreira, do surf, Ana Marcela, que é da natação em mar aberto, a equipe de futebol masculino e também a Martina Icaena, que é da vela. Então, nisso, aqui fala um pouco sobre a trajetória deles em Tóquio e a conquista dessas medalhas. Agora eu vou falar sobre 2 documentários sobre o vôlei feminino que também estão disponíveis no catálogo do Globoplay. Ambas também são produções que começaram a ser exibidas primeiro dentro do Sport TV. Então, eles estão sempre reprisando e, obviamente, está disponível para os assinantes na plataforma. Primeiro é Bicampeãs, que conta com 4 episódios e mostra 6 atletas do vôlei feminino e que foram tanto campeãs olímpicas em Pequim, em 2008, e também em Londres, 2012. E mostra exatamente como elas enxergam isso, como foram essas preparações e todos esses trajetos, né, pessoais também dentro do vôlei. E a outra produção é Sem Bloqueio. Ela está indo, se eu não me engano, para a 2ª ou 3ª temporada. Essa produção é centrada durante a preparação e os jogos da Liga das Nações de Vôlei. E no caso da temporada mais recente, dessa classificação para os Jogos Olímpicos de Paris. Então, essa série documental acompanha tanto treinos, jogos, as preparações, a locomoção, né, das atletas para sedes e também outras coisas, algumas coisas pessoais das atletas que elas podem ter passado, como algumas lesões, como alguns procedimentos para chegarem até Paris. Então, se você é interessado em vôlei, eu acho bem interessante você conferir. Agora eu vou falar sobre
talvez um dos maiores nomes do esporte brasileiro. Eu não cheguei a conhecê-lo, porque morreu dias antes do meu nascimento, mas que vai ganhar uma grande produção pela Netflix em novembro. Estou falando aqui, obviamente, de Ayrton Senna. Primeiro eu vou falar então dessa produção da Netflix, que vai estrear dia 29 de novembro desse ano. Titulada apenas de Senna, ela traz o Gabriel Leone como o piloto de Fórmula 1. E essa série, ela mostra o início da trajetória dele, a mudança dele para a Inglaterra e as conquistas, o tricampeonato, né, na Fórmula 1, até, obviamente, o seu acidente em Imola, na Itália, e que resultou, obviamente, em seu falecimento. Tem muitos nomes interessantes no elenco, tem algumas coisas fictícias, tem alguns personagens que não estavam na história e que foram acrescentados para dar uma outra dinâmica. E essa série é produzida pela Gulani, com apoio da Senna Brandt e também da família do piloto. Então, se você gosta do Ayrton Senna, eu acho que sempre vai ser uma... Já deixa aí marcado no calendário. Que dia 29 de novembro a série chega no catálogo da Netflix. A outra produção sobre o Ayrton Senna que eu vou acabar falando aqui, ela está disponível no Prime Video, vai chegar também no catálogo em breve da Netflix. Ela é um filme documental intitulado De Senna, o Brasileiro, o Herói, o Campeão. Ele foi produzido em 2010, ele traz uma série de entrevistas, obviamente, sobre a história dele. Novamente, falando sobre esse início de trajetória dele no kart, passando para ascensão dentro das outras categorias de fórmulas, né, até chegar na Inglaterra, todo esse processo dele dentro das pistas, o tricampeonato, primeiras vitórias, primeiras derrotas, tudo isso, até obviamente a sua morte, e o quanto isso, querendo ou não, acaba impactando até hoje o Brasil. Novamente, foi uma comoção, né, nacional aquele momento, então ainda tem muito apego, né, o brasileiro, mesmo os mais jovens, quem não tenha conhecido ele, como foi meu caso, né, ainda tem muito apego com ele e sobre a aura que ele exalava. Então, se você novamente ainda não assistiu esse documentário, talvez seja uma boa pedida para você conferi-lo nesse momento. Agora eu vou partir para a parte de dois lutadores importantes do cenário nacional. Primeira série, são duas séries de dramatizações, né? São duas séries dramáticas envolvendo a história desses dois personagens. A primeira que eu vou falar aqui é Anderson Spider Silva, que está disponível no Paramount Plus. Estreou em novembro do ano passado na plataforma. Obviamente a série é focada no começo, no meio, desde a infância até as vitórias, até se tornar o Anderson Silva se tornar um dos principais nomes do MMA. E acompanha a vida dele não só dentro do octógono, como também fora dele. Essa série contou com a produção executiva dele, então acho que é bem importante também deixar isso registrado. No elenco estão nomes como o William Nascimento, o Seu Jorge, a Jennifer Dias, a Tatiana Tiburcio, Bruno Vinícius, Larissa Nunes, Douglas Silva, entre outros nomes. A série é composta por 5 episódios apenas, e se você gosta, novamente, né, como eu venho dizendo nos outros também, se você gosta do Anderson Silva, do que ele representa, principalmente para o esporte brasileiro contemporâneo, talvez seja uma boa você assisti-lo. E a segunda série que eu acabo falando aqui sobre que está ambientada nos Sings se chama Irmãos Freitas. Ela é obviamente centrada em Acelina Popó Freitas, um dos principais nomes do boxe mundial e um dos principais nomes, talvez o principal nome ainda, do boxe brasileiro. Essa série foi lançada em 2019 pelo canal Space. Atualmente está na Max e no Prime Video, pelo que eu consegui encontrar.
Obviamente isso pode mudar a qualquer momento, porque a gente nunca sabe como as plataformas vão agir, mas enfim. Essa série, ela é exatamente focada nele, no início da história dele como boxeador, principalmente porque ele vem de uma família de boxeadores, ele não sei ainda, como principais ídolos do esporte, o pai e também o irmão mais velho, que começaram essa trajetória antes dele, dentro do boxe. Então, a série exatamente explora toda essa trajetória dele, desse começo, desse início dele como um dos principais nomes dentro do esporte. No elenco estão o Daniel Rocha, Cláudio Jaborandi, o Rômulo Braga e também a Divana Carvalho. E como eu disse, ela foi lançada em 2019 e ainda deve estar na Max, no catálogo da Max e também do Prime Video. E por fim, eu vou falar sobre outro documentário que está presente no catálogo do Globoplay, e dessa vez é voltado para o futebol feminino. Intitulado de Vem Com Elas, essa série documental, ela traz exatamente um panorama sobre a modalidade no Brasil, desde a primeira Copa do Mundo, realizada pela FIFA em 1991, até os dias de hoje. Possuem nomes, né, de grandes nomes, né, em atividade ainda, e também algumas que semearam aí um pouco os campos, né, a passagem das mulheres nos campos de futebol, lembrando que por muito tempo o futebol feminino ele foi proibido no Brasil, é bem recente, né, que o futebol feminino ele deixou de ser proibido no Brasil, ainda é muito jovem a modalidade no Brasil. E exatamente mostra essas dificuldades, mostram como ainda enxergam, quais os nomes futuros, talvez, para a modalidade do Brasil. Então, disponível no Globoplay também, eu acho interessante ser conferido. Então o vídeo de hoje fica por aqui, eu espero que você tenha gostado, curta, compartilhe e se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Peço, como sempre, para você também ativar o sininho para receber as notificações de vídeos que são postados. Deixe nos comentários dicas também de outras produções esportivas, principalmente envolvendo, nesse caso, nesse vídeo específico, esportistas brasileiros de modalidades olímpicas ou não. Também peço para você curtir e seguir as redes sociais e o site, estão todos linkados na descrição. Que é por lá que você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema. Também tem música, literatura, games, vitrine, críticas, dicas e muito mais do que acontece dentro da cultura pop.